Olá pessoal, aqui quem fala é o Eduardo. Eu estou trazendo para vocês tutorial do Autodesk Maya. No caso que eu estou usando é o 2010, pois meu computador não é muito potente. Eu não sei se ele aguentaria o 2012, mas eu vou tentar pegar ele, ou pelo menos o 2011. Mas para esta aula não vai influenciar em muita coisa, afinal não mudou muito. É o meu primeiro vídeo que eu faço, que eu coloco, até mesmo que eu posto qualquer coisa no YouTube. Espero que vocês gostem. Não reparem, pois eu sou novo nessa área de fazer tutoriais, videoaulas no YouTube. Se quiserem me mandar sugestões, dicas, podem me mandar pelo meu e-mail que vai estar na descrição do vídeo. Qualquer dúvida também, se eu puder ajudar, eu vou ajudá-lo, pode mandar pelo e-mail. E só para avisar, eu não sou nenhum profissional, não fiz nenhum curso, não estou atuando nessa área, gostaria, claro. Mas o que eu estou ensinando é mais ou menos para dar um pontapé inicial para quem não tem a mínima noção do Maya e quer ter, certo? Então qualquer sugestão sobre como fazer vídeos, se você quiser formar algum grupo de estudo pela internet, pode me comunicar pelo e-mail, tranquilo. Se tiver outro canal que quiser fazer parceria, tudo bem, eu divulgo, a gente cria uma parceria. Agora vamos para o que interessa, que é a aula, né? Um tutorialzinho simples no momento, pois é apenas a introdução. Conforme eu vou tendo disponibilidade, eu vou postando novos vídeos, né? Eu pretendo também fazer um blog para postar os meus vídeos, desenhos, modelagens, o que eu aprender e puder ensinar a vocês, certo? Bem, aqui quando você abre o Maya, ele abre essa telinha em que tem 7 vídeos, né, ensinando os comandos básicos do Maya, né, como por exemplo mover o objeto, rodar, selecionar as faces, vértices, entre essas coisas, até mesmo alguma coisa de render, né, de textura. Eu aconselho vocês a verem, né, em inglês. Eu entendi mais, quando eu vi isso aqui eu entendi mais vendo do que ouvindo, pois eu não sei muito inglês. E eu vou ensinar a vocês isso aqui também e mais algumas coisas que eu puder. Bem, primeiramente vamos aqui no Polygon Cube. Não reparem meu inglês, pois não sei muito. Vocês clicam com o botão esquerdo, seguram e arrastam. Assim vocês formam qualquer a largura e comprimento do seu objeto. Soltando, o mouse vai ficar desta forma. Aí vocês definem a altura que vocês vão querer. Eu não vou fazer muito alto, assim tá bom. O objeto, vocês podem ver que ele está só com as arestas, as linhas. Vocês apertam o número 5, aquele que se encontra em cima das letras, não aqueles botões do lado direito do teclado. E ele fica assim. Agora, para você mover a tela, vocês vão segurar a tecla Alt do teclado. Segurando o botão esquerdo do mouse, vocês vão rodar para o lado que quiserem. Agora, Alt mais o botão do meio, que nos mouses de hoje em dia é o scrolling que se usa, vocês apenas mexem a tela de uma forma bem 2D, né, digamos assim, né, bem na vertical e horizontal. Agora, com o Alt e o botão direito, vocês vão aproximar e distanciar. Isso também pode ser usado com até mesmo só o scrolling. Muitas vezes eu uso dessa forma, certo? Bom, agora algumas ferramentas que vocês podem usar aqui nesta barra, como por exemplo essa daqui, que ela serve nada mais para fazer uma seleção, só que de uma forma irregular, podem ver. Aí na hora que eu solto, ele selecionou. Isso aqui é caso quando tenha muito objeto envolvido e vocês querem selecionar apenas alguns, vocês vão contornando e fazem. Aquilo que tiver dentro vai selecionar. No caso, como eu só tenho um cubo, se eu tirar a seleção dele e pegar ela e colocar bem na pontinha, vai selecionar, pois é um objeto só inteiro. Agora, nessa ferramenta, no Move Tool, como o próprio nome diz, é para mover o objeto. Vocês podem clicar nela ou usar a tecla W para usá-la. Aqui nas setinhas você vai mover, né? No caso, o eixo X, o eixo Z e o eixo Y. Apertando a tecla Ctrl mais Z, você retorna uma posição. Usando agora a outra ferramenta, que é o de rotacionar,
Vocês podem usá-la usando a tecla E, acioná-la, perdão. E aqui com essas linhas vermelha, azul, verde e também essa daqui que no caso ela tá amarela, mas ela normalmente é um azul bem clarinho. Agora, ó, como podem ver, eu cliquei na vermelha, ela ficou amarela e assim vocês podem rodar o tanto que quiserem. Aqui são conforme os eixos, né? O Y, X e Z. Agora, a grande diferença dessa linha que está amarela, que como vocês viram ela fica um azul bem clarinho, como agora, é que vocês podem ver que ela segue a câmera. Então vamos supor, se eu estiver aqui desse lado e for rotacionar por ela, olha como o objeto vai rodar. Agora, se eu estiver bem na vertical e usar ela, olha como ela roda, totalmente na vertical. Agora de cima, ela roda literalmente entre o eixo dele. Então, essa azulzinha que fica em volta, ela nada mais é do que tem a função de todas as outras três que tem aqui no meio. Só que ela só vai rodar conforme o movimento da câmera. Dependendo do jeito que você tiver com a câmera, você vai acionar ela. Ela normalmente é boa quando vai fazer alguma coisa na diagonal, como por exemplo assim, coisa que você demoraria mais para fazer com as outras, porque você teria que mexer com outros eixos, certo? Agora, essa quarta, na verdade, ferramenta, que é o Scale, você vai, na verdade, alongar o objeto conforme você desejar. Como podem ver, ó, conforme sempre aos eixos X, Y e Z. E se você segurar aqui no botão do meio, nesse quadradinho do meio, perdão, e puxar, ele vai aumentar todos os lados e diminuir. Certo? Bem, agora eu vou apagar esse objeto, vou usar outro para ensinar esta ferramenta aqui. Perdão, ainda vou usar esse objeto para usar esta ferramenta, que é o Universal. Como podem ver, não tem muito segredo. Ela sobe, desce, vai para um lado e para o outro. Agora, a diferença dela é que ela tem esses pequenos pontinhos de rotação. Se eu aperto esse, olha só onde é que fica o meio dele, onde a gente vai girar. Aqui no azulzinho, como é que fica? Isso aqui é bom para dar quando você vai usar algum efeito de tampa, né? Vai fazer alguma tampa, ou por exemplo aquelas tampas de canhões, como por exemplo ficaria mais ou menos aberta assim, e o canhão vem aqui embaixo. É bom para ajudar na hora de você rotacionar o objeto. Se você for rodar por aqui, você pode ver que ele roda sempre como se o objeto tivesse um meio aqui, ele roda sempre através desse meio do objeto. Bom, agora eu vou apagar esse objeto. E apertando a tecla Q, você aciona essa Select Tool, que é simplesmente só o mouse. Para deletar, é só selecionar o objeto e apertar a tecla Delete. Vou agora criar um cilindro, né? Ou perdão, uma esfera. Seleciono ela e vou pegar esta ferramenta. Como podem ver, ela ficou toda preta porque ela está no meio. Agora, dependendo da onde você selecionar que você quer que o pivot, como chama isso aqui, fique, é só você ir clicando. Vamos supor que eu vou querer aqui do lado, né? Aí eu pego a linha vermelha aqui e olha o que ele faz. Ele deforma o objeto. E essa cor aqui, amarela, vermelha e preta, ela some. E temos aqui um objeto deformado, em que, dependendo do jeito que você for fazer, você forma objetos. Um bem simples que eu posso fazer é um ovo. Que se a gente pegar aqui, bem na ponta dele, mais ou menos aqui assim, e puxar de uma forma bem rústica, claro, né? Vocês formam um simples de um ovo. Aí aqui vocês podem tirar a seleção aqui. Aí vocês diminuem, seleciona aqui e diminuem ele e vão fazendo conforme desejam e vai formando um ovo de uma forma bem simples.
certo? Agora, uma coisa que vocês viram agora, que sem querer eu apertei e esqueci de ensinar, são as câmeras que tem no Maya. Apertando a tecla espaço, vocês vão poder ver de cima o objeto, de frente e de lado. Para selecionar, para que ele abra totalmente uma das câmeras, você simplesmente pode colocar o mouse em cima dela, qualquer uma, só colocar o mouse, não precisa nem clicar, e aperta a tecla espaço. Vejam só, eu coloquei o mouse em cima da de frente e ela colocou, e ela abriu por inteiro. Se eu apertar de novo, ela vai abrir as 4. Essas telas são muito importantes na hora da modelagem, pessoal, por causa que ela ajuda a deixar sempre certinho o objeto, sempre uma parte proporcional à outra, um lado do mesmo tamanho que o outro, para não ficar aquela coisa desproporcional. E muitas vezes essa de cima ajuda, por exemplo, se você for fazer alguma coisa de um formato meio que de um cilindro, como que usa o cilindro como início, como por exemplo um vaso, em que aí você vai vendo o formato das linhas. Por exemplo, se eu alongar muito para esse lado, vejam só, você vê que desse lado aqui está muito menor do que esse. Aí você usa esse, aí vai tendo aquela noção de deixar bem redondo. Ok? Bem, pessoal, muitas vezes, uma pequena dica, quando você cria outros objetos, ou dependendo do que vocês modelam, o pivot, como eu disse, são esses objetinhos aqui, que vocês usam para rodar, aumentar o tamanho e mover. Eles perdem a centralização deles, como por exemplo, eu criei outro objeto e selecionei. Só que você pode ver que ele... Deixa eu apagar esse daqui, colocar um cilindro normal. Só que você pode ver que o pivô não está aqui no meio. No caso, ele não vai ter muita influência aqui, mas mais para frente, em outras modelagens, ele vai sofrer influência sim, por causa que ele não está centralizado. Quando você, por exemplo, agrupar os objetos, ele vai, quando você for subir ir para um lado ou outro, um objeto vai para um lado e o outro não vai acompanhar junto. Acontece muito disso. Para você centralizar o pivot, você vem em Modify, e clica em centralizar. No caso, é porque eu não tinha combinado. Para você combinar eles, você clica em Combine. Você pode ver que ele não está centralizado. E clique em Center Pivot. Vejam que agora ele ficou centralizado. Certo? Bem, o que mais que eu posso ensinar para vocês? É quando for começar algum projeto. Vamos apagar isso aqui. Nova cena, não vou salvar. Sempre que vocês forem começar algum projeto, vocês têm que vir aqui em New, e aqui vocês selecionam o nome do projeto. No caso eu vou colocar como aula. Aqui vocês podem pôr o nome das pastas, que ele vai abrir uma pasta dentro quando você instalou o Maya, ele cria uma pastinha Maya normalmente nos seus documentos. Aqui você pode pôr o nome, mas eu sempre recomendo se você clicar aqui em usar o padrão dele, certo? Você clica em Accept e pronto. Sempre que você for criar algum cenário, alguma textura, qualquer coisa, e você for salvar referente a este projeto, você pode ver que vem aqui. Ele já vai direto para a pasta, ó, podem ver que é em Maya, projetos, aula, que é o nome do projeto, e cenários. Dentro da pasta aula tem várias pastas, como podem ver. Cada um é para uma coisa, como por exemplo som, cenário. Aqui vocês vão colocar imagem de texturas, entre outras coisas relacionadas ao Maya, em que vocês vão usar cada pasta para uma coisa, certo? Bem, pessoal, de início, basicamente, é quase isso. Quase eu ia esquecendo. Uma outra coisa importante também, que para vocês começarem já a modelar, é clicando com o botão direito do mouse,
vocês vão ver, e segurando, claro, vocês vão ver essa telinha com essas opções. Essa aqui é as principais que vocês vão usar é esse, Object Mode, Edge, Vertex, Face e só por enquanto. As outras não vão usar muito. Por exemplo, Vertex, como vocês podem ver, são os vértices. A linha, pode ver que o contorno dele fica em azul e os vértices ficam selecionados com um pontinho roxo. Como pode ver, dá para mim selecionar. E se eu quiser selecionar mais que um, é só segurar o Shift e selecionar. Agora no caso, ó, selecionei duas, mas de começo vamos selecionar apenas uma com um clique. E o que eu posso fazer selecionando isso? Você pega também a ferramenta de Move Tool, que é de mover. Olha só, ela não vai mover o objeto, mas sim o vértice, como podem ver. Isso ajuda e muito, vocês vão usar muito essa parte de vértice, pois aí vocês podem modelar o objeto da forma que quiserem, ó. Aqui você pode ver que eu formei de uma forma bem rústica uma simples rampinha. Aí vai da imaginação de vocês, né? O que vocês vão criando. Aí, ó, aqui já criei de uma forma usando dois polígonos. Fiz uma simples rampinha. E se eu quisesse eu poderia colocar mais, mas isso vai para outra aula. Agora, você pode usar as outras ferramentas também, só que principalmente o vértice vocês vão usar isso, né? Outra coisa que você pode usar com o vértice muitas vezes é a ferramenta Scale, que olha só, ele aproxima por igual os vértices e distancia também. Certo? Agora, clicando com o botão direito e segurando, indo em Face, aí são as faces do objeto. Pode selecionar sim mais do que uma, segurando o Shift, ó, selecionei 3 faces. Mas no momento vou selecionar apenas uma, usando também a Move Tool. Eu vou aumentar apenas este lado, que no caso seria a parte de cima. E qual que seria a diferença de usar o Face e depois o Move Tool do que simplesmente vocês pegarem a própria ferramenta? Olha só, quando eu uso ela, é como se ela aumentasse a parte de cima e de baixo referente ao meio do objeto, ó. Ele aumenta em cima e embaixo. Usando selecionando a face e depois o Move Tool, você sobe apenas este lado. Se quiser pegar outro lado também, vocês podem, numa boa. E aí vai da imaginação de cada um. Depois do Face, nós vamos pegar as arestas de cada uma. Serve também para fazer a mesma coisa, ajudar nas modelagens. Você pode ver que uma aresta que eu pego é o equivalente a 2 vértices. O resultado acaba sendo o mesmo. Aí eu abaixo aqui e faço aquele formatozinho daquela rampinha que eu disse para vocês. Pronto, pessoal, basicamente com essas ferramentas vocês podem fazer uma modelagem bem simples, claro, mas é possível. Com o que eu ensinei na aula de nesta aula, perdão, vocês podem fazer, por exemplo, um simples balcão, por exemplo, com várias caixas. De uma forma bem simples, você pega este polígono, né, que ele é plano. Pode ver que você não aumenta, ele simplesmente é plano. Você pode pegar ele de novo, selecionar aqui, fazer mais ou menos. Você rotaciona ele. Para ficar certinho em 90 graus, pessoal, você não precisa ficar tentando assim milimetricamente. Apertem Ctrl A que vai abrir essa tela. Apertem novamente e vai abrir essa daqui. Você pode ver que eu estou rodando. Vocês podem ver no caso que eu quero rodar apenas nesse eixo, que seria o eixo X. Então aqui está mostrando o ângulo dele. Vocês digitam 90 e ele fica
exatamente 90. Agora eu vou mover. Apertando a tecla Ctrl C e Ctrl V, eu copio e colo, mas no caso não sei porque não funcionou. Eu posso usar de uma outra forma, seria a forma de duplicar, né? Que aqui tem vários tipos, três tipos de duplicar, que eu vou ensinar mais pra frente. E outra coisa, pessoal, vocês podem ver o seguinte, que os atalhos são diferentes. Aqui é Ctrl mais D minúsculo e Ctrl mais D maiúsculo. No Maya tem essa influência. Se você estiver com o Caps Lock ligado e você for querer duplicar a ação normal, você tem que desligar ele para usar o D minúsculo. No caso, vai ser só uma duplicagem simples. Que seria a mesma coisa do que um Ctrl C e um Ctrl V. Vou fazer uma duplicagem mais uma vez. Vou rodar mais uma vez aqui. Mover esse objeto para cá. Aqui vocês podem ver que está aberto, certo? Então, pessoal, o que vocês poderiam fazer? Estou fazendo uma modelagem bem simples, viu? É só para ajudar vocês. Aqui eu peguei o cilindro, né? Criei como se fosse um pilar. Aí se eu quiser aumentar ele, simples. A gente vem aqui em vértice, seleciona essa área e sobe. Sobe. Tiramos essa seleção. A gente duplica. Ah, pessoal, aqui vem a questão de que o pivot não está no meio. Aqui não tem muita influência, né? No caso, como vocês podem ver, não atrapalhou em nada na modelagem, mas mais pra frente vai. Aí você centraliza aqui. E por aí vai, vocês vão criando vários desse. Seleciona dois aqui. Um balcão bem simples, aqui são os pilares, né? Mais pra frente, depois eu vou postar para vocês a imagem do balcão que eu fiz quando eu estava aprendendo através da apostila. Ficou mais bonito no caso, né? Que eu fiz mais bem feito. Aqui é só uma forma para ajudar vocês. Deixa eu diminuir um pouco o tamanho dele. Aqui vem a questão de como é importante essas telas, pessoal. Pode ver que ele está meio que flutuando. Para colocar aqui, só abaixar e pronto. Ah, mas o que tem um cubo simplesmente aqui assim, fica uma coisa bem feia. Então a gente, só para dar um arzinho de que é uma caixa, a gente muda um pouco, duplica de novo, traz ela mais para cá, rotaciona um pouco, traz ela aqui, duplica, coloca uma outra caixa por cima. Vejam só, deu aquele efeito de caixa. Uma coisa bem simples, mas que na hora de que você for colocar textura em aulas mais pra frente, você vai fazer uma caixa de madeira, né? Ou até mesmo de papelão, vai de cada um e da textura que vocês acharem, certo? Bom, pessoal, eu acho que agora eu não estou esquecendo mais nada, né, de ensinar a vocês. Quando forem salvar o projeto, como em qualquer outro programa, só que em salvar cena, que ele vai salvar essa, ou em Save Scene As, que seria o nosso famoso salvar como, né? Que mesmo ela já tendo salvo, você quer salvar ela de novo com outro nome em outro lugar, né? Aqui já ensinei a criar os projetos. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, cliquem aqui embaixo em gostei. Se inscrevam no meu canal se quiserem ver mais tutoriais que eu ainda vou fazer. E quando eu fizer o meu blog, qualquer coisa, eu aviso vocês, eu posto na descrição, crio algum vídeo para divulgação. E qualquer coisa, pessoal, podem me contatar pelo e-mail que vai estar escrito aqui embaixo, né? E espero que gostem. Não reparem, meu primeiro vídeo, às vezes eu gaguejei algumas vezes,
Muitas vezes no caso, né? Mas tudo bem, eu vou aprendendo com jeito. Sempre que tiverem alguma dica, podem me mandar. Um abraço pessoal, até o próximo vídeo.